Boa noite a todos. Que Jesus nos possa abençoar e proteger. Eu estava comentando com o Nelson ali há pouco, né? As primeiras vezes que eu subi essa escada, na verdade, tinha o púlpito aqui, né? Eu tinha 20 anos. Hoje eu estou com 72. Então eu estou subindo ali com cuidado para não tropeçar, e se não tomar, tropeça. E aquele tempo, com 20 anos, subia flutuando, né? O tempo é uma coisa impressionante. 52 anos atrás. Mas nós vamos fazer uma abordagem rápida acerca de um tema recorrente na doutrina espírita. Constantemente tem se falado, tem se abordado esse tema em face da sua crucial importância, qual seja, copiando o título de Kardec, o tema que trata da intervenção, da influência dos espíritos, dos desencarnados, no mundo corpóreo. Esse capítulo é tão importante, esse tema, essa abordagem, que Kardec dedica a ela, a essa abordagem, a esse tema, longas páginas do Livro dos Espíritos, especialmente no capítulo 9 do segundo livro. Certamente não se faz uma abordagem destas com um tempo tão exíguo. Ele merece, e frequentemente as casas espíritas fazem isso, um estudo sistemático ao longo de um tempo razoável, semanas, meses, porque os assuntos, os subtítulos deste título principal, ou seja, os subtítulos que tratam da intervenção, da influência, da aproximação, da interação dos espíritos encarnados no mundo corpóreo, são vários esses subtítulos. Kardec, por exemplo, fala na faculdade que os espíritos têm, no dom, na faculdade, na possibilidade que os espíritos têm de conhecer os nossos pensamentos. Ele fala da influência oculta dos espíritos sobre os nossos pensamentos e ações. Ele fala dos chamados possessos. Ele fala dos convulsionários. Todos esses subtítulos incluídos nesse título maior, da intervenção dos espíritos. Ele fala nos anjos da guarda, nos protetores, nos espíritos familiares, nos espíritos simpáticos. Ainda nesse grande título, Kardec fala dos pressentimentos, das sensações, das intuições. Ele fala da ação dos espíritos nos fenômenos da natureza. Interessante, nesse capítulo. Ele fala dos espíritos durante os combates, hoje, graças a Deus, tão menos frequentes, mas há séculos atrás eram tão comuns os embates, os combates, guerras entre países. Ele fala dos chamados pactos, dos possíveis, das possibilidades, do que há de verdade nesses chamados pactos, nesses arranjos, dessas combinações que certas pessoas, certos médiuns dizem poder fazer com os espíritos em favor ou em prejuízo dos outros. Ele fala no poder oculto dos talismãs. As pessoas que têm o hábito de ter um talismã, um pezinho de coelho, um material qualquer, um costume, um hábito. Eu me lembro de um amigo que eu tive, uma pessoa muito querida e ainda hoje é amigo. Nós viajávamos para São Carlos, na USP, onde nós fazíamos a nossa pós-graduação, e ele tinha um costume, não era bem um talismã, mas quase que poderíamos considerar como se fosse. Ele tinha uma imagem de Nossa Senhora da Aparecida. Nós viajávamos para São Carlos, semana no meu carro, semana no carro dele, isso há anos, séculos atrás. E quando era a vez dele, eu nunca me esqueço, essa santinha, essa imagem que ele tinha da Nossa Senhora da Aparecida, ela tinha um ímã, e naquele tempo o painel dos carros ainda era de lata, né? Não como é hoje de plástico. Então ele grudava a santinha ali. Toda vez ele chegava na minha casa, dava um toque, buzinava, eu saía, isso 5 horas da manhã, e quando ele abria, ele tirava a santinha de lá e dava 3 beijinhos. E eu não me esqueço que ele era excelente criatura, mas um bandidão que dava gosto, sabe? Bandidão no sentido assim,
paquerador, namorador, aquela coisa horrorosa aqui. E eu falava, o que será que a santa pode resolver? Né? Mas ele tinha esse... É como se ela fosse um talismã, né? Tirava 3 beijinhos e colava e pau na máquina. É muito interessante. Kardec fala muito sobre essa questão do poder oculto, se é que tem algum, esses talismãs, e até mesmo os chamados feiticeiros. Ele fala sobre as bênçãos, sobre maldições. Enfim, é um capítulo, capítulo 9 do segundo livro. O livro dos Espíritos tem 4 partes. Parte 1, 2, 3, 4. Ou livro 1, livro 2, livro 3, 4. O livro 2, capítulo 9. Vale a pena a gente ler um pouco sobre isso. Até para a gente poder associar os ensinamentos que está aí, nesse livro dos Espíritos, com aquilo que ele faz, que ele descreve, com a abordagem que ele faz no livro dos Médiuns. Porque toda essa questão, todos esses itens, esses 3 itens aos quais eu me referi, estão intimamente ligados à questão da sensibilidade do homem, da capacidade do homem, da sensibilidade, do dom, da destreza, da habilidade de captar, de receber essa influência. E no livro dos Médiuns, que é um código sobre a mediunidade, então as coisas se associam. A gente lê aqui no livro dos Espíritos, se inteira dessa instrução de Kardec, e esse ensinamento a gente coteja, a gente compara, a gente estuda à luz dos ensinamentos que ele mesmo, Kardec, passa no livro dos Médiuns. Muito rapidamente, por exemplo, um item que ele fala aqui é o das bênçãos e maldições. Antigamente era muito mais frequente do que hoje. Existiam os chamados benzedores. Eu me lembro, quando criança, no sítio que nós tínhamos, nas cercanias, nas cidades pequenas, existiam, e ainda hoje existem, mas naquele tempo existia com muito mais frequência, os chamados benzedores. Essas senhoras que iam à casa das pessoas para cuidar de como se fossem parturientes, cuidar de bebê recém-nascido, cuidar de pessoas com Naquele tempo tinha uma doença que o pessoal chamava de mal de Simioto, né? Mal de Simioto hoje não é nada mais do que... Que doença que é? Hoje. Mas, enfim, era um nome. Então, elas iam, benziam, curavam, mordidura de cobra, tinha essas benzedoras. E tinham. E esses benzedores tinham alguma autoridade, porque não são poucos os casos narrados pelos nossos pais, avós, acerca da eficiência dessas preces. Benziam água, que nós chamaríamos de fluidificar água, benziam os raminhos de oliva. Eu me lembro, por exemplo, no livro Quando os Fantasmas se Divertem, um livro espírita, escrito por Carlos de Brito Embaçaí, que é filho do grande polemista, de um dos grandes espíritas brasileiros, que foi Carlos Embaçaí. Esse é filho do Carlos Embaçaí, e o nome é quase igual, Carlos de Brito Embaçaí. E esse rapaz escreveu muito sobre o pai, sobre o grande Carlos Embaçaí. E nesse livro, Quando os Fantasmas se Divertem, ele conta casos interessantes. Um deles, eu me lembro, tem a ver com essas chamadas bênçãos, às quais Kardec se refere no livro dos Espíritos. Ele conta que ele tinha um sogro, eu já contei esse episódio aqui, mas não custa lembrar, já que o tema é esse, né? Esse rapaz, esse espírita, autor desse livro, tinha um sogro alemão, sistemático, aquele que tinha aqueles sotaques ainda pesados, e o sogro tinha uma fazenda, e na fazenda o sogro tinha uma mula que era preciosa demais, daqueles animais que pareciam adivinhar o pensamento, obrigado, adivinhar o pensamento dos seus proprietários. Obrigado, Deus te pague. Principalmente que é fluidificada, né? Ele conta, nesse livro, que o sogro dele, esse alemão sistemático, jamais ousaria que alguém tocasse o nome de espiritismo na casa dele. O jovem que escreveu o livro, o Carlos de Brito Embaçaí, era espírita, o pai era espírita, a família espírita, mas casou-se com essa moça, filha desse alemão, que não tolerava nada de tudo que lembrasse a questão espiritual, espírita.
Mas esse alemão tinha o sítio, no sítio ele tinha a mula. A mula era tão competente nas tarefas do cotidiano, lá no sítio, que a mula se chamava completa. Você vê que mula dá nada, hein? Eu sou do tempo, eu tive um dos tios, irmãos mais velhos do meu pai, que tinha carroções de boi, carros de boi. Os bois eram puxados, você lembra disso, Mário? Já ouviu falar, né? Umas parelhas, pares de bois, 2, 3, 6 animais puxando aquele boi, aquele carro. Era uma coisa interessante, quando o carro se aproximava, as rodas, no atrito com os eixos, tinha um canto triste, uma coisa fabulosa. Esses bois, por serem muito eficientes, muito dóceis, tinham nomes assim também ilustrativos. Brioso, amoroso, enfim, mas a mula não, a mula se chamava completa. E a mula foi picada de cobra lá no sítio. E quando o genro, esse escritor, chegou com a filha para visitar o sogro falou, olha, minha mula está exangue, está lá moribunda, está morrendo, foi picada por cobra, está lá deitada, estirada desde a madrugada, já não se levanta, não dá conta de levantar o pescoço para tomar água, vou perder a mula. Muito triste, muito aborrecido, ele concluiu, vou perder a mula. Esse rapaz, o genro, esse escritor, Carlos de Brito Embaçaí, falou para ele o seguinte, olha, eu tenho notícia de que aqui nas cercanias, um sítio não muito distante, tem um benzedor que benze e cura mordidas, picadas de cobra. O alemão falou, você está maluco? Imagina que eu vou atrás de um benzedor. Aí o alemão renitente saiu para um canto, o moço, o genro, falou assim, bom, o senhor que sabe, o senhor vai perder a mula. Ele pensou, gostava muito da mula, ele refletiu um pouco, voltou. Então vamos ver onde é que vai dar isso. Selaram 2 cavalos e os 2 saíram no encalço desse benzedor, alguns quilômetros de distância. E chegando na casa do benzedor, como de costume, quem conheceu sabe, essas pessoas eram muito simples, de poder aquisitivo muito pequeno, pessoas, honestamente, interessante isso, né? Não cobravam pelas suas ações. Chegaram, como se dizia, apearam dos cavalos, entraram, o benzedouro chamou para a sala, o genro então conta, olha, meu sogro está aqui, ele tem uma mula, foi picada por uma cobra, ele está muito desesperado, que a mula é muito valiosa, e nós estamos vendo que a mula vai, se já não morreu, vai morrer. E o benzedor, ou digamos aqui na nossa expressão, o médium, não necessariamente espírita, e quase nunca eram espíritas, eram benzedores, no sentido que eram capazes de captar, registrar, sentir a presença dos benfeitores espirituais, mas não conheciam nada de espiritismo, e nem porque razão há para isso. Então o benzedor falou assim para o alemão e para o genro, esperem-me aqui na sala, que eu vou até o meu quarto, nós diríamos fluidificar um copo d'água, benzer um copo d'água. Então o benzedor pegou o copo d'água, foi para o quarto. Ficou ali alguns poucos minutos e voltou. Quando ele voltou na sala, o alemão já estava aborrecido, preocupado, imaginando aquilo, o que é que eu vim fazer aqui, meu Deus do céu. Mas para o mal dos pecados, o benzedor chegou em frente ao alemão, o dono da mula, estendeu o copo, como se fora para ele beber água, e falou assim para o alemão, completa, beba. O alemão ficou louco, falou, eu acho que aqui mula é o senhor, a mula que foi picada de cobra, ela é que é completa, eu sou o dono. E o médium e o benzedor, completa, como se estivesse falando com a mula, né? Beba. O alemão quis se levantar, o genro que eu estou falando, o senhor que sabe, o senhor vai perder a mula. Aí ele sentou, então bebeu. Bebeu, subiu nesse cavalo e veio faiscando de raiva. Passaram-se alguns minutos, quando, não muito distante, chegando na propriedade dele, ao longe eles viram a mula, de pé, pastando. Olha que mistério. Como é que o espiritismo vê essas coisas, né? A mula foi curada. Talvez esse copo d'água, talvez esse pano de fundo nem fosse necessário
Quem sabe? O que parece, do ponto de vista espírita, que está em jogo, isso é inevitável concluir, é que fluidos muito especiais atingiram a mula. De onde esses fluidos foram captados, pela mediunidade de quem? Talvez do próprio benzedor, e muito possivelmente por conta dele, ou talvez de algum parente familiar do benzedor. O fato é que fluidos atingiram a mula, porque a mula se levantou curada. A água que ele bebeu, talvez isso faça parte de um folclore, dessa coisa meio fantasiosa, desse imaginário das pessoas. Talvez nem precisasse, mas vai se saber. O fato é que o Espiritismo tem um pensamento muito claro. E quem quiser saber mais sobre isso, e nós sempre queremos, é buscar o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns. Jesus mesmo cansou de dar exemplos acerca dessa possibilidade de os fluidos alcançarem o doente, alcançarem o paciente, mesmo ele, Jesus, estando distante. Alguns episódios clássicos das curas que ele fez mostram isso bem. Ele, à distância, curava. E, às vezes, nem se dava conta que havia sido o episódio da mulher, da chamada hemorroíça, da mulher que perdia sangue. Foi um episódio desse. A mulher tocou, encostou nele. E ela recebeu aquela descarga fluídica. Que interessante, né? O Espiritismo aborda bem isso. Trata bem dessas... Os passes espíritas não são outra coisa do que essa transferência de fluidos do médium, que está ali com as mãos estendidas, para o paciente que está sentado. E não necessariamente só dos médiums. E às vezes nem do médium que está ali, do passista. Mas com certeza da ambiência. A ambiência fluídica que inunda as casas de oração, uma casa espírita, no caso, é uma ambiência muito rica, de fluidos muito ricos. Quando o passista tem esse dom, essa capacidade, essa habilidade de captar, de reunir, de assimilar esses fluidos e, digamos assim, transferir esses fluidos para o paciente, melhor ainda. Quando não, nem isso. Quantos de nós, a doutrina espírita fala isso, mas nem precisaria, sentados aqui no salão, não estamos recebendo agora, não estamos sob a ação de fluidos riquíssimos, salutares, importantes, com fortíssima influência no psiquismo e até no corpo físico. Mas Kardec trata disso bastante e com muita propriedade. Essa influência, às vezes, a qual Kardec se refere, essa faculdade que os espíritos têm de conhecer os nossos pensamentos, e mais do que isso, não só de conhecer, de ler nossos pensamentos, de atuar sobre a nossa vontade, essa capacidade que eles têm, às vezes acaba sendo mal compreendida, como se nós, na verdade, fôssemos joguetes, bonecos, nas mãos dos espíritos. Não é assim. O livro dos espíritos, mas especialmente o livro dos médiuns, todos nós sabemos, esse código de mediunidade, que é o livro dos médiuns, nos explica que essa ação, que essa faculdade, que essa influência, que a afeição, que essas chamadas maldições, seja lá o que for, que essa influência, enfim, que os espíritos exercem sobre nós, só acontece, exclusivamente acontece, se nós damos guarida, se nós abrimos o campo psíquico, mental, de alguma forma nós abrimos, nós suscitamos essa influência, porque se não houver a nossa anuência consciente ou inconsciente, ela não se dá, ela não se processa. É preciso que nós estejamos conscientes ao buscar ajuda, e mais do que isso, entra aí um capítulo fortíssimo que o Espiritismo, mais do que outras religiões, comenta, esclarece, a questão do mérito. A questão do mérito. Jesus, toda vez que curava uma pessoa, fazia questão de lembrar: vá e não peques mais, para que o mérito seja mantido. Não raro, em alguns casos contados pelos Espíritos, até mesmo pessoas curadas por Jesus, eu me lembro de alguns casos, e até mesmo lá no Novo Testamento, no livro dos Atos,
casos de pessoas que foram curadas por Jesus e que voltaram a adoecer. Voltaram a adoecer. Pela falta da preservação do mérito. A fé que anima, que excita, que fortalece, que vivifica os melhores sentimentos da pessoa e propicia e facilita a ação dos espíritos, pode desaparecer com o tempo. A pessoa relaxa, sucumbe aos convites mundanos e o mérito vai embora. Então, Kardec fala muito sobre isso. Eu me lembro de um caso, eu me lembro até do dia, da primeira vez que eu abordei essa história aqui no IELAR, há muitos anos. Muitos anos. É uma história contada num livro escrito de autoria de Manuel Filomeno de Miranda, que é um espírito que escreve por meio de Divaldo Franco, por meio da mediunidade de Divaldo Franco. Esse livro, quando ele lançou novinho, eu me lembro que eu o li e narrei aqui na tribuna esse caso. Um caso dramático, impressionante e altamente esclarecedor, elucidativo, elucida a gente acerca de todas essas questões. O livro se chama Grilhões Partidos. Grilhões teria como sinônimo correntes, grades, prisão, partidos, sugerindo que o livro narra a história de uma família que arrebentou, que partiu os grilhões que prendia essa família a um inimigo espiritual muito vigoroso, muito pertinaz, muito violento, muito cruel. E no livro, Manuel Filomeno, o espírito, conta que razões levaram esse espírito, protagonista aí do livro, a atuar sobre uma família, levando-a a uma saga, a um sofrimento impressionante. Quem já leu, se puder, releia, vale a pena. O livro, sobretudo, é uma peça, é um romance lindíssimo, mas sem fazer spoiler, como se diz hoje em dia, sem narrar. Só vou dizer, e gostaria de dizer, que o livro narra a história de um rapaz que lutou na guerra, na Segunda Guerra Mundial, um brasileiro, um jovem chamado Matias. E ele estava sob o comando de um superior na guerra na Itália. Ele fazia parte da chamada Força Expedicionária Brasileira, no ano de 42. E esse moço estava na Itália. E o seu comandante era outro protagonista da história, pai de uma menina que passou a sofrer a influência dele. E esse comandante, quando pediu para que os brasileiros que estavam lá sob seu comando, os soldados, fossem à frente na batalha, recebeu um pedido muito especial do moço. O moço falou, disse para o comandante Santa Maria: e eu sonhei que eu vou morrer nesse combate. Pelo amor de Deus, me poupe, me ponha de alguma forma para ajudar, mas não me mande para frente, para a linha de frente. Eu vou morrer. O comandante, muito bruto, muito rude, o obrigou, e de tal modo que ele não teve como recuar. Mas antes dele ir para frente, o moço, ele disse: olha, eu tenho minha mãe na Bahia, muito pobrezinha, muito humilde, muito arquitiquinha, saúde muito precária, e uma irmã minha, uma jovenzinha, e se eu morrer, e eu que sou mau e mal arrimo deles, eles vão morrer também, de fome, de miséria. O senhor promete para mim que, se eu morrer, o senhor voltando à Bahia, a Salvador, o senhor vai procurá-las e cuidar deles para mim? O comandante nem pensou: prometo, vai embora, deixe comigo e tal. Bom, o livro vai se desenvolver sobre essa chamada promessa, né? Sobre esse trato, essa combinação. Porque o rapaz foi à batalha, morreu, na frente lá do tiro, e o comandante, agora no livro já era coronel, muitos anos depois, essa passagem aconteceu na Segunda Guerra, e o livro foi escrito nos anos 60 e tanto, 70, e ele não cuidou, e o espírito, o mocinho, o jovem Matias, quando se desencarnou, por circunstâncias que o Espiritismo explica muito bem, por questões mediúnicas bastante claras para nós, o espiritinho, o moço, se sentiu atraído pela angústia, pela aflição, pelos rogos da mãe e da irmã. Se sentiu atraído, uma coisa inevitável para um espírito, naquela sofreguidão, se sentindo morto, vivo, sem saber o que está acontecendo. Quando ele se vê, quando ele tem alguma consciência, ele se vê dentro da casa miserável da mãezinha, jogada
esquálida, quase morta de fome, abandonada, na miséria. E, com o diálogo que ele faz com os demais espíritos que habitavam a casa, ele descobre que a irmã estava numa casa de prostituição. O moço, então, move-se de um ódio tão intenso, tão grande, por ter se sentido enganado pelo capitão, que ele imediatamente começa a engendrar, a arquitetar planos para destruir a vida daquele capitão. E nessa hora, esse espírito, esse moço, esse jovem, Matias, não lhe faltaram sugestões de outros espíritos, ensinando ele como que ele poderia ser o mais cruel possível. E uma das sugestões foi a seguinte: você quer acabar com a vida dele? Você quer acabar com ele? Não é preciso atingi-lo, atinja o bem mais precioso que ele tem na face da terra, que é a sua filha, a filha dele, com 15 anos. Aliás, daqui a algumas noites, o capitão, agora é coronel, vai fazer uma festa, a filha vai debutar nos seus 15 anos, então está preparada uma festa fabulosa, envolvendo grande parte naqueles anos, aqueles idos, do Rio de Janeiro, da sociedade mais rica, mais nobre, como se diziam, do Rio de Janeiro. Era um apartamento na Avenida Atlântica, e o espírito se preparou, e aí o livro começa a narrar a história. Aí começa a história. Para eu dar um startzinho, na noite, uma festa linda, o espírito descreve os acepipes, descreve os frequentadores, todos muito ricos, muito poderosos, mas também descreve os garçons, as garçonetes, as mesas postas, as bebidas, uma coisa impressionante. E descreve um momento impressionante. Quando a menina, então, desce, a jovenzinha de 15 anos, os pais aqui embaixo, os convidados, o pai, a mãe, esperando ela descer dos aposentos, ele fala vestido de uns mousses e musselines de seda, uma coisa assim, impressionante. E a menina desce encantadora, linda, soberba, a escada, e o pai, então, vai ao encontro dela, cheio, pleno de amor, alegria, muita festa. E ele, então, antes que a filha chegue ao chão, ao solo, desça completamente, diz ela: filha, a gente te pede que você vá ao piano e execute uma obra de tal, tal. E a menina, feliz, alegre, de repente, arrepia, né? A moça, que nunca sequer tinha ouvido falar em espírito, influência, fica com um semblante muito estranho, os olhos como se quisessem saltar das órbitas, enrijece o corpo, e em vez de ir ao piano, vem ao encontro do pai. O pai sentiu alguma coisa, mas ainda sem saber o que se passava, vai ao encontro dela, e quando ela chega em frente ao pai, eu nunca me esqueço dessa palavra, do verbo, o verbo está lá no livro. A filha estrunge-lhe, eu não conhecia esse verbo, estrungir, uma bofetada no rosto do pai. Aquilo ecoou o salão afora, e um frisson tomou conta dos convivas. Uma cena horrível, horrorosa, a moça absolutamente possessa, tomada pelo espírito. O pai baqueia, cambaleia, quase vai ao chão, volta-se, quando ele se recompõe, a filha esbofeteia ele novamente. E numa reação incontida e incompreendida, o pai de volta a esbofeteia também. Aí começa o drama do livro. Gente do céu, que história! O que importa saber, e é por isso que o livro se chama Grilhões Partidos, é que a moça, a família, depois de sofrer muito, buscando médicos, psiquiatras, psicanalistas, depois de muito sofrimento e às expensas de muito custo, dinheiro, chegou a uma casa espírita e conseguiu propiciar um diálogo entre o moço desencarnado e o próprio coronel. São cenas lindas, são diálogos lindos, e o moço se converteu à ideia de que ele, então, estava prejudicando mais a si próprio, a mãe e a irmã. O coronel, então, busca a mãe, tira a filha da casa de prostituição. Mas o livro começa aí. É uma história lindíssima. Essas são as influências às quais Kardec se refere, e eu não vou nem tocar nesse assunto. Fica o convite para que as pessoas interessadas em temas dessa natureza busquem esses dois livros: o Livro dos Espíritos, capítulo 9, do livro 2, e o Livro dos Médiuns. Mas,
para não me alongar, ainda me lembro de uma cena que Divaldo contou aqui mesmo, muitos anos atrás. Um caso muito parecido de uma filha que, por razões que ficam bem claras na história, passou a ser perseguida por um espírito também malévolo, uma maldade incontrolada, a ponto de a filha ser internada num manicômio e, aos poucos, ia definhando e ia à morte, até que os pais, então, um dia resolveram levá-la à casa do Edivaldo, lá na Mansão do Caminho. Essa história Edivaldo contou aqui algumas vezes. Eu acredito que alguns, ou muitos dos senhores devem ter ouvido essa história. E nesse dia que os pais foram à casa espírita, feito aquele alemão que não tolerava a ideia de buscar um benzedor, esses pais também não toleravam a ideia de buscar um auxílio espírita, não aceitavam. Mas a filha era o bem mais precioso, amavam a ponto de se sujeitarem a qualquer ideia. E foram. O interessante que Divaldo conta é que eles chegaram de madrugada, um dia lá na casa da Mansão do Caminho, lá em Salvador, Divaldo atendendo lá no fundo da fila, uma fila enorme, já madrugada. De repente há um burburinho, Divaldo fala que um burburinho lá no começo da fila, muita confusão, briga, voz alta e tal. De repente um pessoal chega, assessores, assistentes de Divaldo, fala: Divaldo, está um casal aí com a pessoa, estão fazendo uma balbúrdia, uma confusão e querem ser atendidos de qualquer jeito, e nós estamos explicando que tem essa fila enorme. Divaldo diz: diga para eles virem aqui que eu vou falar com eles. Então o casal se aproxima de Divaldo com a filha, e Divaldo então explica: olha, o senhor tem que convir, que essas pessoas que estão aqui desde madrugada, desde cedo, e o casal não se aceitava, que eu quero ser atendido, olha o estado da minha filha, e papapá. Divaldo, então, faz uma pé. Divaldo é um bandidão, né? É um galhofeiro. Ele, então, fala assim para o casal, para o homem: o senhor não está contente? Não estou, porque eu queria ser atendido agora e já, dadas as circunstâncias. E Divaldo falou: então, faz o seguinte, o senhor volta lá no começo da fila, pega o dinheiro que o senhor pagou e vai embora. Aí ele fala assim para Divaldo: mas eu não paguei nada. Falei: então o senhor devia ter ido. Divaldo é fogo, né? Quando ele quer falar, ele fala. A homem levou um choque e resolveu esperar. Bom, o fato é que quando eles foram atendidos naquela noite, Divaldo, quando vê os espíritos benfeitores de Divaldo, já sugerem que é um caso dramático de obsessão, e Divaldo vê, inclusive, o algoz, o espírito, o rapaz, o moço, que atuava sobre a menina. Então, Divaldo pede para os dois enfermeiros que tirassem a camisa de força, ela estava com uma camisa de força, e os enfermeiros falam: de jeito nenhum, se nós tirarmos, ela vai quebrar tudo, porque a força dela não é mais dela, é dela e do espírito que atua sobre ela. E então Divaldo diz: não, eu estou aqui recebendo a intuição dos espíritos, a assistência, que eles me sugerem isso, pode soltar. E de fato a moça ficou calma, relativamente calma. E Divaldo então começa a dialogar com a moça, mas não com a moça propriamente. Divaldo começa a dialogar com o espírito que estava ao lado da moça. Era um rapaz. E Divaldo fala assim: meu irmão. Quando Divaldo fala assim, meu irmão, os pais falam assim, igual o alemão, né? Uma mula. Não é mulher, ela está assim feia, acabada, cheia de pelos, por conta das medicações que ela toma. É uma mulher, é uma moça. O senhor não está vendo que é uma moça? Por que meu irmão? E Divaldo diz: calma, eu estou falando com ele. Ele quem? O jovem que estou vendo aqui, esse pobre, miserável, coitado, que está atuando sobre sua filha. Leva um susto, um choque. A história segue. O que importa é que eles saem de lá refeitos dessa aflição, dessa angústia. O espírito, com alguma ideia de se sujeitar a uma mudança de pensamentos, é convencido de que ele tem se prejudicado também. O fato é que o casal e a filha se tornaram espíritas, passaram a estudar o espiritismo, eram do sul, voltam para o sul, e ficaram muito amigos de Divaldo. Eram gente que podia, inclusive, ajudar a mansão, mandava sempre alguma coisa. Então, eles mantiveram lá um contato. Passados uns tempos, a moça se casou. Essa moça ficou curada e se casou. E ele então liga para ele: Divaldo, minha filha se casou. Divaldo: que maravilha, que bom. Nessa hora, Divaldo já teve a intuição que esse casamento já fazia parte de um novo arranjo espiritual em favor da moça, da família, em face do núcleo espiritual que atuava sobre ela. Já era um arranjo positivo. Passados mais algum tempo, o pai lá do sul liga: Divaldo, minha filha está grávida, está esperando um bebê. E Divaldo fala: que bom, fico muito feliz e tal. E os espíritos dizem: olha, quem está reencarnando aí é o moço que atuava sobre ela. Tá bom. Passados mais um tempo, o garoto nasceu. Quando nasceu, o avô,
pai da moça ligou: Divaldo, estou feliz da vida, fulaninho nasceu, estamos alegres, a nossa casa agora é um mar de alegria. E eu fui hoje à Caixa Federal, ele nasceu ontem, hoje eu fui à Caixa Federal, já depositei 10 mil, sei lá o quê, cruzado, pus na continha dele, uma poupança para ele. E Divaldo falou assim, o telefone: isso, vai devolvendo. O quê? O que o senhor falou? Não, desculpa, eu falei nada. Porque esse moço que atuava sobre a menina tinha sido empregado do pai, numa loja, naquelas lojas de comércio muito antigas, e ele era castigado. O moço dormia no chão, adquiriu tuberculose, passava fome, frio, morreu de tuberculose, e ele então desencarnou odiando o pai, daí essa influência. Bom, mas passaram-se mais alguns anos, o pai ligou. Uns 3 anos, eu calculo que o netinho já tinha a idade do meu neto com 3 anos, que é uma figura, né? Com 3 anos vira uns capetas, né? O homem liga: Divaldo, fulaninho está com 3 anos, mas Divaldo é uma alegria, a luz em casa. Você acredita, Divaldo, que ele tem um hábito de fazer uma coisa que eu às vezes não entendo? Divaldo falou: o que é que ele faz? Ele chega perto de mim, Divaldo, me dá um chute nas canelas, com 3 aninhos, põe as mãozinhas nas cadeiras e fala assim: vovô, e eu te conheço de algum lugar. Aí Divaldo falou: não, isso é impressão, isso é bobagem, não tem nada a ver não. Influência espiritual para o bem e influência espiritual para o mal. Daí que nos compete como espíritas, crentes nessa ação poderosa, vigorosa e muitas vezes inevitável da má influência, da ação de espíritos malfeitores, porque ocasião não lhes falta. A gente vive num mundo difícil, controverso, de questiúnculas, de problemas, de angústias, de aflições, de temores. Tudo isso propicia a ação dos maus espíritos. Como dizem a Kardec, o meio de se afastar a má ação é nos aproximar da boa. Mas como é difícil manter a ação benevolente, benéfica, assistencial dos bons espíritos, esses acabam sendo impossibilitados de nos ajudar, enquanto que os outros, mancomunados com o nosso pensamento, os maus espíritos acabam tendo uma maior influência. E como espíritas nós temos que nos lembrar de orar. Orar. E junto com as nossas orações, de alguma forma, e na possibilidade que nós tivemos, obrar em benefício das pessoas necessitadas. Como espírita, a gente não pode esquecer, orar. É quase que uma falta muito grave para nós adormecermos sem orar, sem rezar. Sob quaisquer circunstâncias, com tempo ou sem tempo. E, igualmente, ao nos levantar. André Luiz fala muito sobre isso em alguns livros, em vários livros, sobre a importância da prece. Ele chega a dizer que se nós soubéssemos o quanto é importante a prece, nós oraríamos, nós entraríamos em prece todos os minutos da vida. É uma força de expressão. Mas ele quer dizer com isso a importância da prece. E, no mais, rogar aos benfeitores dessa casa que nos permitam manter sempre vivo esse pensamento. Ou seja, fazer todo o possível para termos ao nosso lado os nossos anjos guardiães. Obrigado e boa noite.